Então, gente, vamos agora ver continuidade de uma função, quando ela é contínua, e aí fazer uns exemplos, beleza? Tá bom, você olha aí. E aqui são as regras que você precisa dominar, beleza? Regras. Para saber aí quando uma função é contínua ou não via limite. Beleza? Então vamos lá. Continuidade da f de x em x igual a a. Letra A significa primeiro passo, tá? Letra B, segundo passo. Letra C, terceiro passo. Primeiro passo, então. A f de A deve estar definida. Beleza, a gente vai ver na prática para você entender, tá? Segundo passo, o limite da f de x, quando x tende a A, deve existir. E terceiro passo, o limite da f de x, quando x tende a A, tem que ser igual a f de A. Ou seja, esse cara aqui tem que ser igual a esse cara aqui. Beleza? Então essas são as três regrinhas que tem que acontecer. Se tudo isso aqui valer, se isso vale, se isso vale, se isso vale, a função é contínua. Se uma dessas não valer, já era. Não é contínua a função. Beleza? Isso cai bastante aí na escola naval, ó, acredito eu. É importante dominar. Então vamos para o primeiro exemplo aí. Você tem f de x aí, que é o seguinte. F de x é 3 quando x é igual a 1. F de x é 3 sobre x menos 1 quando x é diferente de 1. Qualquer valor diferente de 1, a gente usa isso aqui. E a gente define o a como sendo 1. Aí a pergunta, verifique se a função é contínua em x igual a 1. Então ele quer saber se em x igual a 1 a função é contínua ou não. Então é só aplicar esses passos aqui para você saber. Então vamos lá, primeiro passo. F de A deve estar definida. Quem seria f de A? A igual a 1. F de 1. Será que f de 1 está definido? Olha aqui. A gente considera sendo x igual a A, tá vendo? Em x igual a A. Então, f de 1 está definido, porque aqui o x igual a 1 é 3. Então f de 1 é igual a 3. Beleza? Então sim, o primeiro passo valeu. Está definido, né? 3 está definido. Segundo passo, limite da f de x deve existir quando x tende a A, ou seja, x tende a 1. E aí, quem seria essa f de x? Será que pode ser esse 3 aqui? Não, por que não? O x tende a ser 1. Ele é 1? Não, ele tende a ser 1. Ele não pode ser 1, ele tende a ser 1. Então não vale falar que x é igual a 1. Vale falar que ele é diferente de 1? Vale. Ele tende a ser 1, ele pode ser 1,1, 1,00001. Então vale essa aqui, que já que x é diferente de 1, a f de x que eu tenho que pegar para ver o limite dele é essa de cima aqui, porque o x não pode ser igual a 1, ele tende a ser 1, então essa não vale. Entendeu o raciocínio? Beleza. Tô pegando ela. E aí se você substituir vai dar o quê? Vou ter que fazer aí o limite unilateral para os dois lados, ou seja, limite de 3 sobre x menos 1, quando x tende a 1 pela direita, vai ficar 3 sobre 1 menos 1, 0, só que eu estou pegando pela direita, que é mais, então se dá mais infinito, e tem que pegar o caso pela esquerda. 3x menos 1, x tende a 1 pela esquerda, então vai ficar mais 3 sobre 0 pela esquerda, e dá menos infinito. E aí ferrou. Os limites unilaterais são diferentes. Isso quer dizer que o limite bilateral não existe. E se esse limite que não existe, já não é contínua, porque ele falou que o limite tem que existir, e ele não existe. Então, verifique se a função é contínua em x igual a 1. Não, ela não é contínua. Entendeu? Tá. Vamos pegar outro exemplo aí. Vou pegar vários exemplos. Deixa eu só pegar a ajuda no meu caderno aqui. Agora em x igual a 5. X mais 5. Beleza. Mais o que? É isso? Não. Isso aí, galera. Então, e esse exemplo aí? Verifique se a função é contínua em x igual a 5 agora. Raciocínio igual, vamos lá. F de A tem que estar definida. Então, o A é quanto? 5. Então, F de 5 tem que estar definido. X igual a 5. X mais 5, então. Está definido? Ainda não. Mas eu sei que x é 5. 5 mais 5, 10.
Então eu posso falar aí que f de 5 é 10. Está definido? Está definido. Então valeu o primeiro passo. Segundo passo, limite. Quando x tende a A, ou seja, x tende a 5, da f de x deve existir. De novo, ele tende a ser 5, ele não é igual a 5, então não vale pegar o x mais 5, tem que pegar de cima. X ao quadrado menos 25 sobre x menos 5. Só que aqui eu posso fazer aquela fatoração, né? Do a ao quadrado menos b quadrado. Fica assim, sobre x menos 5. Vai cortar. Vai sobrar só x mais 5. E aí, como x tem que ser 5, 5 mais 5, 10. Então a gente chegou que o limite vale 10. E ele existe então, né? Então o limite. Aqui eu vou até escrever f de a aqui. Limite quando x tende a da f de x é igual a 10, que a gente chegou aí. Beleza? Então valeu o segundo passo. Terceiro passo, o limite da f de x quando x tende a A tem que ser igual a f de A. 10 é igual a 10? Sim, né? 10 é igual a 10. Então, ok. A função é contínua, já que bateu aqui o terceiro passo. Então verifique se a função é contínua em x igual a 5. Sim, a função é contínua em x igual a 5. Beleza? Mais exemplos aí, depois vários. E agora, vamos lá. Agora A igual a 4. Só que aqui vai ser agora, vamos mudar isso aqui. Em vez de diferente, eu vou usar maior ou igual. Acho que é isso aí, né? Beleza, beleza. Então vamos lá. Próximo aí. Verifique se a função é contínua em x igual a 4. Olha agora a diferença do problema de antes. Aqui era x igual a 4, x diferente de 4. Agora é maior ou igual, menor ou igual. Vai ficar diferente, sim. Vai ter diferença na resolução um pouquinho. Você vai ver agora, mas é simples de entender. Primeiro passo. F de A tem que estar definido. Vamos ver. F de A. A igual a 4, F de 4. F de 4 seria o igual, aqui é menor ou igual, mas tem igual aqui. Então é esse caso aqui. Concorda? Porque aqui é maior que 4. Aqui é menor ou igual. Ou igual. Ou seja, ele pode ser igual. Se ele pode ser igual, tem que ser esse cara aqui. Né? Então 2x mais 3. 2 vezes 4 mais 3, que dá 11, né? Que é 8 mais 3, 11. Então beleza. F de A é igual a 11. F de A está definida. Então valeu o primeiro passo. Limite da f de x deve existir quando x tende a A. Ou seja, x tende a 4. Problema agora. Quem seria f de x? Bom, esse caso aqui tem o igual. Mas tem um menor aqui. Não é mais diferente. Então tem a possibilidade desse cara aparecer. Porque ele pode ser menor. Então o menor apareceria o limite. Então qual você vai ter que ser a ideia? Pegar pela esquerda e pela direita. Pensa só, tem uma linha aqui. 4. Pela esquerda vem valores menores que 4. Concorda? Os valores que tem para cá são menores que 4. Os valores que tem para cá são maiores que 4. Então eu vou ter que pegar essa aqui quando eu considerar pela direita. E essa aqui quando eu considerar pela esquerda. Porque tem menor aqui. Sacou? Então é isso que você vai fazer. Então quando eu pegar 4 pela esquerda, o limite que eu vou pegar vai ser o seguinte. Espera aí que só tocando aqui. Beleza. Então tá. O limite que eu vou pegar vai ser 4. Que isso, cara? Vai ser 4 pela esquerda. Desculpa aí, galera. Sem querer. Coisa importante. Vamos lá. Limite x4 pela esquerda vai ser esse caso aqui, porque é menor. Então seria o 2x mais 3. Então ficaria o quê? 2 vezes 4, 8. Mais 3, 11. E aí tem que olhar agora pela direita. Limite, x tende a 4 pela direita. Agora seria o de baixo, né? Que x maior que 4. 7 mais 16 sobre x. Vai ficar 7 mais 16 sobre 4, que dá 4. 7 mais 4, 11. Ah, então se deu igual aqui e aqui, então o limite existe entre eles. O bilateral existe, então a gente pode falar que o limite da f de x, quando x tende a A,
ele existe e é igual a 11. Então valeu o segundo passo. Terceiro passo, limite da f de x tem a tem que ser igual a f de a. 11 é igual a 11? É, né? Se 11 é igual a 11, então valeu o terceiro passo. Então a função é sim, é contínua. Beleza? Tranquilo. Mais um exemplo aí. Agora A igual a 1. Vamos mudar um pouco aqui, ó. Mudar um pouco esse enunciado. Determine K. Quem seria K? Para que a função seja contínua. Para que a função seja contínua. A igual a 1. Sete x menos 2 agora. Kx ao quadrado. Gente, eu não estou editando esse vídeo assim, cortando já escrito pra gente perder tempo, porque isso demora muito pra carregar no computador, cara. Então eu prefiro enviar um vídeo logo inteiro. E é isso aí, cara. Vamos lá. O que importa é a gente aprender aqui. Eu tô aqui pra ajudar a ensinar, não é ser a edição mais linda do mundo. Beleza? Então vamos lá. Em x igual a 1. Esqueci de botar aqui. Em x igual a 1. Beleza? Tá. Então esse caso aí, como é que vai ficar a solução dele aí? F de A tem que estar definida. Então f de A, agora o A igual a 1, então f de 1. Para estar definido tem que ser esse cara aqui, porque tem um igual. Então vai ficar 7x menos 2. 7 vezes 1, 7. Menos 2, 5. Então beleza, f de A é igual a 5. Está definida. Primeiro passo foi. Segundo passo, limite da f de x deve existir pela direita quando maior, pela esquerda menor. Então pegando aí, x tendendo a 1 pela esquerda, esse caso aqui, 7x menos 2, que vai dar 5. Limite x, agora pela direita, 1 pela direita, é esse caso aqui, kx ao quadrado, que é o que? 1 ao quadrado vai ficar 1, vai ficar só k. E aí o que a gente sabe? Ele quer que seja contínua. Para ser contínua, esse limite deve existir. Mas para ele existir, esse cara aqui tem que ser igual a esse, os limites unilaterais para existir um limite. Então eu posso muito bem falar que k é igual a 5. Beleza? Então o valor que ele pede para cá é 5. E aí será que realmente é contínua? Para ser contínua, esse cara tem que ser igual a esse. 5 é igual a 5? É. Se 5 é igual a 5, realmente é contínua. E então o k tem que ser igual a 5. Então se for k 5, a função contínua acontece. Então determinando k é igual a 5. Beleza? Vamos aí, mais exemplos. A igual a menos 3 agora. X maior ou igual a menos 3. Opa, agora é maior ou igual, mudou. Ao kx quadrado. 2x mais k. É isso, vamos lá então. E esse problema aí, como é que vai ficar? F de x, que é x ao quadrado, x maior ou igual a menos 3, beleza. Então de novo, clássico, f de a, tem que estar definido. Então vamos lá. F de a, o a, menos 3, então f de menos 3. O caso que tem igual a esse, então é kx ao quadrado. Então vai ficar menos 3 ao quadrado é 9, 9k. Beleza, eu não sei se está definido ainda, mas vou deixar aqui quieto que f de a é igual a 9k. Então não sei se está definido. Não sei. Vamos lá, continuando. E eu quero que esteja para ser contínuo em x igual a menos 3. Então eu tenho que pensar que isso aqui está definido. Para isso aqui estar definido, o k vai ter que estar definido, né? Limite da f de x deve existir. Então x tendendo a. O a é menos 3, então vou ter que tender a menos 3. Novamente, pela direita e pela esquerda.
pela esquerda vai ficar o quê? Pela esquerda, valores menores que menos 3. 2x mais k. Então 2x mais k vai ficar menos 6 mais k, já que o x é menos 3, certo? E aí o limite de x tendendo a menos 3 pela direita vai ser kx ao quadrado, que vai dar 9k. Porque menos 3 ao quadrado é 9, 9k. E aí eu sei que esses caras têm que ser iguais para o limite existir. Então menos 6 mais k tem que ser igual a 9k. Justo? Então vai dar aqui 8k tem que ser igual a menos 6. Então k tem que ser menos 3 sobre 4. Beleza? Então a gente resolve aí. O k tem que ser menos 3 sobre 4. E será mesmo que dá certo se isso acontecer? Dá, né? Por quê? Porque vai ficar 9k, 9 vezes menos 3 sobre 4, menos 27 sobre 4. E aqui também menos 27 sobre 4, se são iguais, vale a última propriedade. E sim, fica contínua. Então k tem que ser menos 3 quartos. Será que acabou? Será que acabou? Acho que ainda não, hein? Ainda não, galera. Vambora. F de x agora. 3x igual a 3. Volta a ser igual aqui, ó. X igual a 3. X diferente de 3. Aqui ele falou 3, né? X ao quadrado mais kx mais 2. X ao quadrado mais kx mais 2. É isso aí. Então, ele quer o valor de k também, pelas pessoas que conseguem em x igual a 3. Mesma ideia. F de A. F de 3. Tem que estar definido. Aqui x igual a 3 já está definido igual a 3. Então, valeu o primeiro passo. Limite da f de x. Lembra, x tende a ser 3, né? Quando x tende a ser 3. Ele não é igual a 3, então tem que pegar esse cara aqui. X ao quadrado mais kx mais 2. 3 ao quadrado, 9. Mais 3x mais 2, que dá 11 mais 3x. Beleza? Então esse limite tem que existir aqui. Tá, até agora não cheguei a muita coisa. E ele fala que o limite tem que ser igual a f de A. Ou seja, esse cara que a gente chegou, 11 mais 3x, tem que ser igual a esse 3 aqui para ser contínua. Beleza? Então vai ficar aqui 3x é igual a menos 8. X, é x mesmo? Ih, viajei, né? É k. Olha só que viagem. K aqui, K. Olha eu confundindo letra. K. K. Então o K vai ser menos 8 terços. Beleza? Tá. Ufa. Vamos aí pro último problema. Pra fechar, hein? Pra fechar com chave de ouro. O igual a 0. X diferente de 0, x igual a 0. É elevado a 2x. K ao cubo menos 7. E aí? Nesse caso aí, como é que fica a resolução? Vamos lá. A ideia é o que? A mesma. Então determine K para que a função seja contínua em x igual a 0. Vamos lá. Primeiro passo. F de A tem que estar definido. F de 0. Então x igual a 0 é esse caso aqui. K ao cubo menos 7. Então vai ficar o quê? Não tem o que fazer. K ao cubo menos 7 mesmo, né? Beleza? Então a gente tem que considerar isso aqui estando definido. Ok. Segundo passo. Limite da f de x deve existir. Então quando x tende a 0, ou seja, não pode ser esse cara, tem que ser esse cara lá. É elevado a 2x. Vai ficar e elevado a 2 vezes 0 é elevado a 0. Que como é diferente de 0, isso aqui vai dar 1, né? Porque qualquer número, x elevado a 0, ele é sempre 1. Pensando em números normais aí, falando que considerando x diferente de 0, né? Que aí seria a indeterminação. Então que é 2,71, alguma coisinha, você sabe que elevado a 0 vai dar 1. Beleza? Então isso aqui é igual a 1. Só que a gente sabe que para ser contínua tem que ter igualdade desse cara com esse cara. Então k ao cubo menos 7 tem que ser igual a 1. Passando para lá, k ao cubo é igual a 8.
Então a gente pode tirar a raiz cúbica dos dois lados, vai ficar K é igual a raiz cúbica de 8. E a raiz cúbica de 8 é o quê? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, então é 2, né? Então a gente tira aqui K